dinheiro escorrendo pelo ralo, né? Pegar a nota de dinheiro, rasgar e jogar para cima, assim, contratar errado é perder dinheiro. E às vezes, né, você está contratando errado porque você só olha as experiências da pessoa, né? Simplesmente ele mal sabe o que quer, né? Pega um tanto de currículo ali, olha as experiências ali, já chega, já faz entrevista já decidido, já que quem que vai contratar. Opa! Eu sou o Leandro Maia, sou especialista em gestão. Seja muito bem-vindo, empreendedor. Seja muito bem-vinda, empreendedora, porque está começando mais um episódio da série que vai fazer sua empresa decolar. A série Fly Empresas. Beleza? Fiquem ligados aí e vamos que hoje nós vamos falar aqui de como contratar aquilo que é exatamente o que você precisa naquele momento, né? Como achar a pessoa que você precisa naquele seu determinado momento. Simplesmente isso, né? Coisa importantíssima para o seu sucesso, para fazer sua empresa decolar. Beleza? Então, né, após essa aula aqui, após esse conteúdo hoje aqui, você vai entender, né, como preencher uma necessidade específica com uma competência específica, né? Como gerar um encaixe, como criar esse fit entre competência e necessidade, entre colaborador e vaga. Beleza? Então, assim, talvez fique um pouco grande esse conteúdo aqui, talvez fique um pouco grande esse vídeo. Se ficar, a gente divide ele em dois, tá certo? E ele acontece em duas etapas. Uma é quando a gente identifica a necessidade e propõe uma solução, descreve uma solução. A outra é quando você está com essa solução em mão, se define essa solução, divulga e dá sequência no processo, né? São essas duas partes: necessidade de solução, divulgação e continuidade. Beleza? Então vamos lá. Por quê? Por que é extremamente relevante esse conteúdo aqui e me fez querer trazer isso aqui hoje? Eu gosto sempre de falar, porque sempre tem uma dor ali, algo que está te incomodando no dia a dia ali dentro da sua empresa, e é com isso aqui, por isso que a gente está aqui, tá certo? Então é o seguinte, provavelmente você deve ter cometido alguns erros de contratação aí nos últimos anos, né? Tem contratado errado, tá certo? E contratação errada é dinheiro escorrendo pelo ralo, né? Pegar a nota de dinheiro, rasgar e jogar para cima, assim. Contratar errado é perder dinheiro. E às vezes, né, você está contratando errado porque você só olha as experiências da pessoa, né? Simplesmente ele mal sabe o que quer, né? Pega um tanto de currículo ali, olha as experiências ali, já chega, já faz entrevista já decidido, já que quem que vai contratar, contrata, aí dá errado, traz uma pessoa que fica só jogando joguinho no celular ali o dia inteiro, ou conversando no telefone ou no WhatsApp o dia inteiro, enfim, aí não se encaixa na vaga. Aí o que aconteceu? Contratação errada, dinheiro saindo pelo ralo, né? Perdeu dinheiro. Então é importantíssimo aprender a contratar, né? E obviamente não tem uma resposta definitiva que você vai sair dessa aula aqui e vai acertar 100% das vezes. Mas você vai ter muitas melhores práticas aqui, muitas ferramentas e passo a passo, tá? Nós vamos falar aqui de um passo a passo para que você consiga acertar muito mais vezes do que você provavelmente tem acertado hoje. Beleza? Então, por que, né? Um sinal claro que contratação está cada vez mais difícil, né? E algumas empresas dão a devida importância a isso, é porque hoje a gente tem o quê? Milhões de desempregados aí, né? Nem sei como é que está esse número aí, mas a gente tem milhões de desempregados. E algumas empresas, para achar o que elas querem, às vezes leva um ano de processo seletivo, de descrever vaga, de detalhar a necessidade, de analisar qual que é a necessidade, descrever, contratar, fazer o processo, integrar. Às vezes demora mais de um ano para contratar um bom profissional, tá certo? E quando eu falo bom profissional, o que eu estou falando aqui? É o talento, é alguém de talento adequado, tá? O que você precisa, o bom profissional para sua vaga é um talento adequado àquela vaga. E quando eu falo de talento, aí é importante, quando eu falo de talento, talento é o seguinte: talento são as habilidades individuais de cada pessoa, tá certo? Habilidades individuais de cada pessoa. Então todo mundo tem talento. Todo mundo tem seus próprios talentos. Aí o que você precisa encontrar? Os talentos que preenchem aquela sua necessidade, tá? Ou você vai me dizer que contratar um talento para você, um bom profissional, um talento seria o Neymar, por exemplo, né? O Neymar serviria para sua vaga? Não, porque os talentos dele são outros, em outras áreas, né? Então você vai olhar talentos, né, competências
tá? Vamos trazer para o mundo das competências. Você vai olhar competências que preenchem aquela necessidade. E o que mais você vai olhar? Que é muito importante, né? Nós vamos falar disso aqui. Você vai olhar os valores da pessoa, o como fazer, né? O como agir da pessoa, os comportamentos da pessoa estão relacionados, estão em consonância com a sua empresa, ressonância com a sua empresa, né? Se estão em consonância com a sua empresa, né? Valores em consonância. Porque se você trazer uma pessoa que é ali dissonante, uma pessoa dissonante que não tem nada a ver com a sua empresa, quando você igual você pegar uma peça de um Lego ali, aqueles bloquinhos de montar e tentar encaixar uma pecinha ali no lugar onde ela não encaixa, tá? Aí você vai gastar muito tempo, muita energia, muita, muita saúde sua de como líder e muito dinheiro tentando treinar uma pessoa que não se encaixa ali, tá? Então você tem que encontrar a pessoa que tem as competências que você precisa e os valores de acordo com a sua empresa. Aí eu te pergunto, você acha que é fácil encontrar uma pessoa assim, exatamente o que você precisa? É claro que não, a minoria ali de todos os candidatos que aparecerem vai ser o que você precisa, tá? A minoria. Então o que fazer, né? Como avaliar se essa pessoa é o que você precisa? Eu vou te dar um passo a passo aqui, mas antes, tá? Antes de te dar esse passo a passo, eu preciso que você entenda um conceito que rege as competências de uma pessoa, né? O que compõe os resultados que uma pessoa entrega. Tem uma teoria que chama teoria Chá, que ela nos explica as competências de uma pessoa, quais os resultados que aquela pessoa pode gerar. E Chá, C-H-A, de C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, né? Então você tem que avaliar essas 3 dimensões quando você avalia uma pessoa, para ver se ela é exatamente o que ele precisa, o que você precisa. Então você tem que avaliar conhecimento, que é o saber fazer, né? É estudar, é saber o que fazer, é adquirir conhecimento. C de conhecimento, H de habilidade. Habilidade é o como fazer, que geralmente remete à experiência, né? Geralmente remete a já ter feito. Então você tem que avaliar o como fazer, a habilidade, mas também tem que avaliar a atitude, o A de atitude. E a atitude, que são os comportamentos emocionais, as características emocionais, é o querer fazer, é o fazer com a carga emocional, com o comportamento certo. Isso representa a maior parte do sucesso de um colaborador dentro da sua empresa. Pensa comigo aqui. Quando você vai contratar, provavelmente você olha o currículo, pergunta se a pessoa sabe o que é Excel, ou pergunta se ela tem experiência em vendas, ou pergunta se ela conhece do sistema ERP, enfim, você analisa ela ali tecnicamente. Mas quando você vai mandar embora, você manda embora porque ela estava faltando muito, ou você manda embora porque ela estava dando muita desculpa, ou você manda embora porque ela estava fofocando, ou você manda embora porque, enfim, porque ela estava desengajando outras pessoas. Então, geralmente, você pode perceber que você tem contratado com base em características técnicas, mas tem mandado embora com base em características comportamentais. E por que disso? Porque são as características comportamentais que realmente fazem a diferença ali, tá? E a habilidade, né, a atitude, o A de atitude, representa mais de 50% dos resultados dessa pessoa. Então, sempre avalie as competências emocionais, né? O comportamento, sempre avalie o comportamento da pessoa, tá certo? Sabendo disso, você vai ter um passo a passo, um processo para você fazer esse tipo de avaliação, tá? E ele é dividido em 5 etapas. 5 etapas. Uma da necessidade, né? Que é quando a gente avalia a necessidade, olha, o que eu preciso? Eu preciso de quê, né? Se precisa ou não precisa, é a necessidade. 2 é a requisição. A etapa 3 é a pesquisa. A etapa 4 é o detalhamento e a etapa 5 é a divulgação. Então nós vamos falar rapidamente aqui de algumas atividades, vamos aprofundar aqui nas mais relevantes para esse conteúdo aqui, para você aprender como contratar e preencher as vagas adequadamente, tá certo? Então nós vamos cobrir aqui desde você identificar que você precisa até você estar com o currículo na mão, beleza? Está com opções de candidatos ali para avaliar. É isso que nós vamos cobrir aqui, beleza? Então fica ligado aí. Então vamos que vamos. Aí, como identificar, né? Quando você vai saber, né? Quando você vai saber que precisa contratar alguém? Você fala, nossa, estou trabalhando demais aqui, contrato uma pessoa, ou não sei, devo pagar, não sei se eu tenho dinheiro para pagar uma pessoa, né? Quando você vai saber que precisa contratar? Seguinte, a resposta para isso é ROI.
retorno sobre investimento, ROI. Isso é uma mentalidade que o dono da empresa, você, o empreendedor ou empreendedora tem que ter a todo momento. É a mentalidade de ROI, de retorno sobre investimento. Quando você vai projetar o que essa pessoa vai fazer. Fala, olha, eu vou contratar uma pessoa. Essa pessoa, ela vai fazer isso, isso, isso e isso nesse um ano. Né? Você projetou um ano de atividade dela. Eu falo, ó, o retorno gerado por ela aqui vai ser mais ou menos X mil reais. Milhões, mil, centenas, não sei, depende do seu contexto. Você vai projetar qual que vai ser o resultado gerado por ela em um ano. Aí você vai pensar, olha, quanto que eu vou gastar de salário, de benefícios, de impostos trabalhistas, né, cargas trabalhistas, de tempo para desenvolvê-la, quanto que isso vai me custar? O resultado que ela vai gerar é maior ou não? Se for maior, e não é só um pouquinho maior não, quanto maior for, mais vai ficar evidente que você precisa contratar. Então essa visão de ROI vai guiar você, falar assim, olha, preciso contratar ou não preciso contratar. Mas aí, então você vai ter que começar a se perguntar, nossa, mas como é que você vai descobrir qual que é o resultado que ela vai te dar, né? Como assim descobrir qual que é o resultado que ela vai me dar? É difícil, não é? Enfim, primeiro você tem que saber qual que é a sua necessidade, né? Porque contratar não é preencher um assento, colocar uma pessoa numa cadeira que estava vazia ali. É atender uma necessidade. Então, qual que é a necessidade? Começa definindo essa necessidade, né? Igual eu falei, projeta esse um ano de atividade dessa pessoa. Olha, preciso de uma pessoa que venha preencher essa necessidade e no primeiro um ano o que ela pode fazer é isso aqui. O retorno provavelmente seria isso aqui. Então você começou como? Começou definindo o sucesso. Né? O que seria o sucesso dessa contratação? Né? Qual que seria um resultado de sucesso para essa contratação? Beleza? Então começa definindo o sucesso, tá? Mas aí outra coisa que você tem que observar, né, na sua necessidade, ainda falando sobre necessidade. O que você realmente precisa? Né, quando você estiver contratando, o que você realmente precisa? Precisa só de mais uma pessoa ali, com braços e com tempo para fazer as coisas? Ou precisa de alguém que tenha um conhecimento? Qual conhecimento que é esse? Aí tem algumas perguntas aqui, né, uma sequência de pensamento aqui para você identificar o que você precisa. Então, por exemplo, às vezes você está contratando, né, você surgiu na sua cabeça a vontade de contratar porque você quer manter a capacidade produtiva, tá certo? Por exemplo, saiu alguém, turnover está alto ali, saiu uma pessoa, então saiu aquela pessoa, diminuiu a capacidade produtiva do dia para a noite. Você quer manter o que estava antes dessa pessoa sair. Então você precisa contratar uma pessoa para preencher aquela vaga. Ou ainda, você quer aumentar a capacidade produtiva, né? Você quer aumentar. Por quê? Ou porque você está vendendo mais do que produzindo, né? Você está vendendo ali, não está conseguindo produzir, está tendo reclamação de cliente, você não está conseguindo atender. Enfim, ou se você quiser manter ou aumentar a capacidade produtiva, né? Aí o que você precisa? Primeira coisa, você precisa de braço. Está falando de capacidade, então você precisa de braço. Você precisa de o tempo de alguém trabalhando ali. Então, você precisa de uma pessoa, né? Agora, a habilidade, né? Qual o nível de habilidade, de maturidade essa pessoa precisa ter? Aí, de que depende isso? Depende do tempo que você tem para desenvolver essa pessoa, depende do tempo que você quer que essa pessoa dê resultado. Se você quer que em 3 semanas, um mês, 5, 6 semanas, essa pessoa já esteja dando resultado, você precisa de uma pessoa mais experiente, né? E isso tem um custo, você tem que estar disposto a pagar por isso. Aí você tem que ver no seu ROI como é que fica esse custo, né? No seu retorno sobre o investimento. Agora, se você está disposto a esperar ali mais tempo, mais de 3 meses, às vezes 6 meses, para essa pessoa começar a dar bons resultados, né? Aí você pode contratar uma pessoa mais inicial, que não tem experiência. Aí você não precisa de tanto de habilidade, né? Você não precisa dessa experiência. Mas o tempo e o braço você precisa, tá certo? Agora, outro item aqui, outra característica que vai te fazer contratar. Por exemplo, quando você quer aumentar as vendas, tá certo? Aumentar as vendas. Então, para aumentar as vendas, tem 2 cenários. Você vai intensificar ali o status quo, né? Você vai intensificar ali, fazer mais do mesmo. Por exemplo, você vende um produto para um determinado público, tem o número de visitas, tem o número de ligações, você vai colocar uma pessoa a mais para fazer mais visitas, fazer mais ligações para o mesmo público do mesmo produto. Então você está fazendo mais do mesmo, né? Então nesse caso, o que você precisa?
mais braço, mais tempo de alguém. E a mesma coisa vale para habilidade, para experiência. Se essa pessoa precisa de experiência, depende do tempo que você quer que ela dê resultado. Em 6 semanas ou 6 meses, né? Por aí que você vai dosar. Agora, se você quer aumentar vendas, mas de forma um pouco mais diferenciada, às vezes você quer vender um novo produto, atingir um novo mercado, criar uma nova estratégia de vendas, né? Mudar o que você faz nas vendas ali, aí sem dúvida nenhuma você precisa de uma pessoa com experiência e com um conhecimento que não tem na sua empresa. Tá certo? Aí você precisa, né, destacar isso aí. Opa, preciso de uma pessoa que tem um conhecimento tal, tal e tal, que não tem na minha empresa, porque eu quero mudar a forma como eu faço algo aqui. Beleza? Nesse caso, você precisa de conhecimento e experiência. Agora, ainda, né, a gente tem mais 2 formas aqui que pode gerar uma contratação. Uma, por exemplo, é reduzir custos. Como? Né? Centralizando funções, por exemplo. Às vezes você tem diversas atividades que são feitas ali pelo seu time, atividades de compra, por exemplo, da sua empresa. Se você centralizar, colocar uma pessoa de compras e essa pessoa passar a fazer todas as compras da empresa, ela vai conseguir padronizar, conseguir comprar em lotes maiores, conseguir melhorar o setor. Então, de certa forma, vai reduzir custos, né? Então, nesse sentido, né, se for uma função nova, algo do tipo assim, para aumentar a eficiência, também você vai precisar de que essa pessoa venha com conhecimento específico, tá certo? Porque ela não vai se encaixar ali numa linha de produção que é só seguir um procedimentozinho e fazer o que tem que ser feito. Ela vai chegar num setor novo, numa área nova, ou então ela vai aumentar a eficiência de uma área que já existe. Nesse caso, para reduzir custos, você precisa trazer alguém com esse conhecimento específico. Beleza? Aí tem mais uma atividade aqui, tá? Mais um momento aqui que você precisa contratar, que é o seguinte, é quando você quer liberar tempo do dono, do seu tempo no caso, né? Quando você quer liberar o seu tempo de empreendedor para focar na estratégia, focar no crescimento do negócio, porque se você está trabalhando para fazer o negócio funcionar, quem está trabalhando para fazer o negócio crescer. Então, se você quiser liberar seu tempo, você precisa contratar alguém também. Aí depende, né? Qual tipo de atividade você vai passar para essa pessoa. É mais operacional, é mais de liderança, aí depende, cada caso é um caso, você vai ter que avaliar comportamentos, habilidades e competências, né, conhecimento necessário para aquela função ali, tá? Então, resumindo aqui, né, você vai ter que avaliar se vai manter a capacidade produtiva, aumentar a capacidade produtiva, aumentar as vendas, mudar a estratégia de vendas, reduzir custos ou liberar tempo do dono. E cada uma dessas características, né? Cada um desses motivos, dessas razões para contratação vai ter uma diferente abordagem na avaliação do que você precisa de conhecimento, do que você precisa de maturidade, tá certo? Dessa pessoa. Então, enfim, então você já sabe por que você precisa daquilo. Você já sabe por que você precisa dessa pessoa. Mas aí qual que é o próximo passo aqui? É você entender aonde você precisa dessa pessoa dentro da sua empresa. Se está na sua cabeça ali, mas você vai pegar o organograma, olha, precisa aumentar a capacidade produtiva no time de vendas. Então ela vai ficar no setor comercial e como o nível dela vai ser operacional, ela vai responder a essa pessoa aqui, ou a você no caso, ou a um líder de vendas, um gerente de vendas. Então você vai ter que determinar aonde essa pessoa vai encaixar no organograma nesse momento. Porque isso aqui vai ajudar um pouquinho mais para frente na hora que a gente for descrever a vaga. Então visualiza aonde ela vai entrar no organograma. Beleza? Qual que vai ser a posição que ela vai ocupar, qual setor que ela vai estar, o nível de maturidade que ela vai ter, né? Isso já vai indicar a posição que ela vai estar no organograma. Aí, tá? A gente dá sequência aqui, você já sabe aqui o porquê que você está contratando, para que setor essa pessoa vai, a quem ela vai responder, tá? Se você precisa de algum conhecimento específico, o nível de maturidade dessa pessoa, se é júnior, se é pleno, se é sênior, isso baseado no tempo que você tem que treinar, né? Do tempo que você tem para treinar, né? Então você já sabe muita coisa dessa pessoa. Aí o que você vai fazer? Documentar. Você vai utilizar um documento para registrar essa necessidade, né? Uma ficha de requisição, tá certo? E você vai pegar essa ficha de requisição, aí depende um pouco da sua empresa, tá? Se sua empresa é um pouco maior, se uma pessoa faz a requisição da vaga e outra contrata, né? Por exemplo, você tem um RH, o RH faz a contratação, mas um gerente identifica essa necessidade, aí essa ficha de requisição é mais importante ainda, tá certo? Porque é ela que vai garantir que o RH, que não é quem identificou a necessidade,
ela que vai garantir que o RH entenda a necessidade e traga pessoas como essa para o gerente entrevistar, tá certo? Agora, se sua empresa ainda não tem um RH, e se você tem mais de 10, 15 pessoas ali, eu já te digo que está passando da hora, mas se sua empresa ainda não tem um RH, e você, ou o líder, ou o gerente, é o requisitante e o recrutador, né? É ele que requisita, mas ele que vai lá e busca essa pessoa, aí essa ficha de requisição serve para quê? Para registrar ali por que você contratou essa pessoa. Lá na frente você vai precisar definir as metas dessa pessoa, definir o cargo dela, alinhar com ela o que é esperado. Você precisa saber, né, o que você pensou nesse momento, o que você pensou nesse momento que te fez contratar essa pessoa, qual foi a razão principal, o que é esperado dela. Então é um registro ali, porque aí, e futuramente também, quando você for abrir essa vaga novamente, já está pronto ali, você já vai ter muito mais celeridade, né? É um aprendizado organizacional isso aqui. Beleza? Então preencheu a ficha de requisição, né? Temos a ficha de requisição preenchida. E o próximo passo, né? A gente já saiu da necessidade e está indo para a solução aqui. O próximo passo é transformar a requisição em uma descrição, né? É detalhar essa vaga, começar a descrever essa vaga. E no mundo aí de contratações, isso tem um nome. Descrição do cargo, descrição da vaga. Isso chama Job Description. Descrição do trabalho, descrição da atividade, enfim. Aí como é que você vai transformar, né, você ou alguém do seu RH, caso você tenha alguém do RH, se você tiver alguém de RH, põe ele para assistir esse vídeo aqui, certo? Como é que vai transformar a requisição em descrição, em detalhamento? A pessoa vai pegar lá, olha, nessa requisição que está falando que precisa de uma pessoa que vai ocupar a posição tal no organograma, né? Vai ocupar a posição tal no setor tal. Aí, eu estou supondo aqui que você tem sua documentação interna ali. Você tem um organograma, você tem os valores da sua empresa. E se você tem organograma, tem os cargos, né? Cada cargo ali tem um plano de desenvolvimento, né? Quais as competências aquele cargo precisa ter, né? Então, simplesmente, essa ficha, esse detalhamento da vaga, esse job description, você vai olhar no seu organograma e vai olhar na sua trilha de competências quais competências essa pessoa precisa ter. Tá certo? Não é que toda vez que você for contratar alguém, você vai pegar um papel em branco lá, o que essa pessoa precisa saber? Isso. O que um vendedor precisa saber? Isso. Não. Você já tem vendedores na sua empresa, não tem? Se tiver, já vai na descrição do cargo deles, traz isso para cá e coloca lá. Beleza? Simples assim. Agora, caso você não tenha essa documentação, eu recomendo que você busque, né, e faça essa documentação com o tempo. Caso você não tenha essa documentação, você faz o quê? Pesquisas, né? Entra na internet lá, pesquisa vários e vários formulários de cargos parecidos com esse que você quer e faz ali um benchmarking, né? Você vai olhando ali exatamente o que você precisa, faz a pesquisa no LinkedIn, vagas.com, Trampo, Cato, enfim, faz a pesquisa, monta a descrição ali e tá prontinha essa descrição, tá certo? Só que aí, por favor, né, arquiva isso, porque se você abrir essa vaga de novo, você não começa do zero, você reaproveita, beleza? Então você começou a fazer uma descrição do seu cargo, né? Você já vai ter lá o porquê você está contratando, as competências que essa pessoa precisa ter, os valores que essa pessoa precisa ter, qual o objetivo dela, né? Qual o objetivo, a missão desse cargo. Aí o que você precisa preencher? Remuneração. Quanto você vai pagar para essa pessoa, né? Você quer uma pessoa que vai preencher vaga tal, com maturidade tal, né? Função e maturidade, função e experiência. Quanto você vai pagar para essa pessoa? Aí eu já te alerto, não é quanto você quer ou quanto você pode, não. Se você não pode, né? Se você não pode, não contrata. Se vai dar ROI, dá seu jeito, porque vai ser bom para você, tá? Então, quanto você vai pagar para ela? Você vai olhar o mercado. Quanto que é a média do mercado para essa função com essa experiência? Simples assim. Pague a média do mercado. Tá certo? Pague a média do mercado. Eu colocaria ali 5% a mais, inclusive, porque se tiver uma variação ali de mercado, você está coberto. Mas, no mínimo, pague a média do mercado. Não casse problemas de engajamento futuro aí, porque você está pagando abaixo da média do mercado. Porque salário é o seguinte, se você pagar, for aumentando, o aumento não gera tanto engajamento a mais, não.
mas experimenta pagar menos que a média do mercado. Você vê se não gera desengajamento, se não desmotiva. Desmotiva e muito, tá certo? Então você vai olhar no mercado lá o que é a média de salário para aquele cargo, o que é a média de benefícios. Entra em sites como Love Mondays, LinkedIn, Cato, Trampo, todos esses têm média salarial. Faz uma pesquisa, anota, faz a média ali, está definido o salário e os benefícios dessa pessoa, tá certo? Mas aí, tá? Uma coisa aqui que é importante você ter esse conceito em mente. Essa pessoa está entrando na sua empresa, tá certo? Ela vai ganhar um salário e benefício, né? É a remuneração ali visível, né? Tangível. A pessoa vai receber esse salário, vai receber o vale transporte, vai receber o vale alimentação, vai receber o plano de saúde, né? É uma coisa visível. E a remuneração invisível, tá certo? O que essa pessoa vai ganhar que é invisível, intangível? Como, por exemplo, mais conhecimento, né? Às vezes você tem uma empresa que faz um negócio ali top, tem um processo top, tem um produto legal, tem um time experiente. Essa pessoa vai entrar, vai aprender muita coisa ali, não vai? Ela vai, talvez, né, dependendo da sua área, ela vai ter a oportunidade de trabalhar com tecnologias de ponta, ferramentas de ponta, sistemas de ponta, equipamentos tecnológicos, e isso pode ser interessante para ela aprender também. Talvez ela goste de tecnologia. Ainda, né, talvez você tenha uma cultura de colaboração, um ambiente amigável, que o pessoal se diverte no trabalho, que seria legal para essa pessoa ela estar no ambiente assim também. Enfim, tem outros N fatores aí que a pessoa vai ganhar ao entrar na sua empresa, tá certo? Agora pensa comigo, e se você conseguir comunicar isso também, de forma a parecer, mostrar sua vaga como algo mais valorizado do que simplesmente salário e benefício, tá certo? Você tem que fazer a pessoa, nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas tem que fazer a pessoa querer um pouquinho essa vaga. Não é querer só o salário, é querer a vaga, querer estar na sua empresa. Isso chama employer branding, tá certo? Então tenha em mente, né? Sempre tenha em mente o que essa pessoa vai ganhar ao entrar na sua empresa, além do salário. Beleza? Então, nesse momento aqui, você já tem o salário nas mãos, já tem a descrição do cargo ali mais ou menos pronta, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai ver se essa descrição está com todos os itens que são os seguintes. Qual é a missão daquele cargo, né? Qual é o resultado esperado por aquele cargo, quais as competências essa pessoa precisa ter, né? E quando eu digo competências, eu falo principalmente para focar no comportamental, pessoa pontual, pessoa proativa, que não fica esperando, não fica esperando a demanda chegar até ela, ela vai até a demanda. É uma pessoa que busca conhecimento, é uma pessoa motivada, é uma pessoa, enfim, que autodidata, que faz acontecer. Aí você vai ver as competências comportamentais que faz sentido para a sua empresa, tá? Então, competências comportamentais, os requisitos técnicos mínimos, né? Então, por exemplo, às vezes você vai preencher a função ali que você precisa que em 3 semanas a pessoa esteja dando resultado já e precisa saber mexer no sistema, ou precisa saber mexer no Excel, ou precisa saber operar caixa, enfim, você vai colocar o que é o mínimo que essa pessoa precisa ter para entrar naquela vaga. Aí você pode falar de requisitos técnicos, né, de requisitos de acesso, o mínimo necessário. Você vai falar de benefícios da vaga e vai falar dos próximos passos do processo, tá certo? Então você vai escrever um documento com isso. Se você tem dúvida aí de como visualizar esse documento, vai no LinkedIn e procura uma vaga aberta lá no LinkedIn, ou experimente tentar divulgar uma vaga lá no LinkedIn. Ele vai te dar os passos, né, da contratação, né, os passos, o que você tem que preencher para abrir uma vaga. É muito simples, tá certo? Agora, remuneração. Se você me perguntar se já divulga a remuneração nesse momento, eu diria, eu gosto de não divulgar nesse momento. Eu coloco assim, isso é o que eu faço, tá? Muita gente faz diferente, muita gente já quer mostrar para ganhar tempo lá na frente. Mas eu, como eu dedico tempo a essa fase, eu gosto de não mostrar nesse momento. Eu coloco assim, remuneração compatível com o mercado. Benefícios, vale transporte, isso. Não coloco valores, coloco compatível com o mercado, porque é isso que eu estou oferecendo, tá? Mas aí vai de você. Se você quiser poupar um pouquinho de tempo, na qualificação, você coloca. Só que eu acho que as pessoas tendem a querer mais a vaga quando você não mostra. Você eleva um pouquinho o desejo delas, tá? E se você realmente está pagando o compatível com o mercado, você cumpriu o que você falou, tá ok. Beleza? Aí, atenção, né? Você já está com a job description, a descrição do cargo, o detalhamento da vaga prontinho ali para divulgar.
prontinho. Aí você vai lembrar do que eu falei. Você tem que fazer a pessoa querer a vaga. A pessoa vai olhar para aquela vaga ali e às vezes aquele é o primeiro contato da pessoa com a sua empresa, né? Então aquilo ali funciona como uma propaganda da sua empresa. A pessoa vai falar, nossa, deixa eu ver essa vaga aqui. De 0 a 10, quanto de vontade me deu de trabalhar nessa empresa aqui sem olhar, sem olhar o salário. De 0 a 10, quanto que me deu vontade de trabalhar nessa empresa aqui? Tá certo? Lógico que você vai despertar vontade, desejos diferentes em pessoas diferentes, mas naquela pessoa que você está buscando, você tem que despertar o desejo nela. Seu objetivo é atrair o que você precisa, mas é atrair os melhores profissionais. Então você tem que parecer como uma empresa boa de trabalhar, uma empresa de um lugar bom para se trabalhar, tá certo? Então, não vai pegar aquele job description lá que é cheio de blá blá blá, aqueles textos gigantes, letra pequena, embaralhado. Não, faz um negócio bonito, que a pessoa olha assim, nossa, que legal, né? Que empresa top. Você vai pegar aquilo tudo ali que você descreveu, vai juntar tudo, vai apresentar como uma oportunidade. Coloca um título assim, ó, procura esse jovem talento, oportunidade incrível de trabalhar conosco, oportunidade incrível, venha fazer parte do nosso time. Enfim, apresenta aquilo como uma oportunidade. Fala, olha, vai conseguir se desenvolver nisso, vai trabalhar num ambiente assim, assim, assim. Brilha os olhos das pessoas, né? Isso é employer branding. Tem um vídeo no YouTube aí que fala só sobre employer branding. Dá uma pesquisada aí e entende o que é esse negócio. Porque você vai pegar todo aquele detalhamento, toda aquela necessidade que você escreveu, as competências que você listou, vai juntar tudo, formar uma oportunidade e pronto. Aí sim, aí chegou a hora de divulgar, beleza? Agora você divulga. Tá, aí nós vamos para a parte de divulgar aqui. Mas antes, deixei até para o final aqui dessa parte de necessidade de solução, vou te falar o grande segredo da contratação. Tá? O grande segredo da contratação, que é uma forma de você divulgar a vaga, tá certo? Divulgar a vaga, mas é uma forma que vai permitir que você avalie muito mais pessoas do que se você divulgar a vaga, vai chegar 100 currículos para você, aí você vai ter que ler 100 currículos, aí você vai ler mais ou menos. Ou então você vai pegar 10 currículos ali desses 100 e vai ler. Então ele avaliou muito menos pessoas. Eu vou te dar o grande segredo aqui, que é óbvio, mas que é um segredo, né? É uma forma de você avaliar muito mais pessoas em muito menos tempo. Né? A gente falou sobre achar talentos que são talentos adequados, com valores corretos, que isso é a minoria no meio da multidão ali. Então, você tem que avaliar muita gente. Como fazer um formulário de aplicação, tá certo? Você vai fazer um formulário, um questionário online, que a pessoa responde algumas perguntinhas ali, ela acessa um link, responde algumas perguntinhas, numa sequência específica, as mesmas perguntas, e isso chega para você junto com o currículo, tá? Você faz o Google Forms, por exemplo, entra no Google Forms, coloca as perguntas que você quer, deixa um lugar lá para anexar o currículo, então essas perguntas chegam para você junto com o currículo. E grande, tem duas características importantíssimas que fazem fundamentais para você usar esse formulário de aplicação. A primeira, que ele vai padronizar as perguntas, então vai mais ou menos padronizar e ordenar a resposta. Não vai vir cada currículo de um jeito ali para você avaliar tudo, enfim, não, vai vir organizadinho. Então você vai avaliar muito mais rápido, vai saber o que você quer olhar. Você vai fazer perguntas abertas, né? Aí eu tenho uns vídeos aí que falam sobre perguntas, que falam especificamente dessa etapa, mas você vai fazer esse formulário de qualificação, beleza? Então você vai conseguir avaliar mais rápido. Segundo, e mais importante, né? O formulário de aplicação, de certa forma, vai dificultar um pouco para a pessoa se inscrever para a sua vaga. Não é clique aqui para se candidatar e bora para a próxima vaga, não. Né? Igual o LinkedIn, às vezes a pessoa tem um botão lá de candidatura simplificada. Às vezes o candidato se candidata em 30 vagas em meia hora. Né? O quanto ele deseja cada vaga individual ali? Muito pouco, tá certo? Então você fazer a pessoa preencher um formulário de aplicação, formulário que demora ali de 5 a 10 minutos para preencher, ou mais, 15, 20 minutos para preencher, você vai testar o quê? A força de vontade da pessoa. Você vai testar a vontade da pessoa trabalhar na sua empresa. E isso é muito importante, porque o que acontece? Você vai estar avaliando, inclusive, pessoas que você não avaliou. Ou seja, se a pessoa não preencheu aquilo ali e não chegou aquilo para você, de certa forma você já entende que aquela pessoa não serve para você. Você já testou a força de vontade dela, testou o quanto que a pessoa quer aquilo.
beleza? Então tenha um formulário de aplicação, procure no YouTube aí o vídeo que eu falo sobre qualificação, que eu falo desse formulário, falo como fazer, tá certo? Aí, você tendo esses formulários em mãos, agora sim, né? Agora sim, nós vamos para a parte de divulgação aqui. Agora você vai poder divulgar essa vaga. Passamos por necessidade, objetivo, solução, detalhamento e agora nós vamos divulgar essa vaga, tá? E nós vamos entrar aqui na parte de divulgação, mas antes, se você gostou, tá certo? Se gostou até aqui, já compartilha com alguém também que possa gostar, compartilha com alguém aí que está contratando, beleza? Compartilha aí, vamos que nós vamos agora para a parte 2.